Como prometido, galera, depois do nosso vídeo comentando a performance do Hellblade 2 e seus gráficos no PC, é hora de a gente dar uma olhada nessa dupla aqui. Xbox Series S e Series X também receberam o game e são dois consoles com configurações de hardware bem diferentes. Nós temos um videogame aí focado em telas 4K, em alta resolução, na melhor experiência possível dentro da plataforma do Xbox, e nós temos o Series S, o herói do orçamento doméstico brasileirinho médio, ou pelo menos era, né? Deu uma encarecida recentemente, mas resumindo, uma opção para quem quer um videogame mais barato, não quer as resoluções tão elevadas, talvez não tenha um display tão grande, não tenha uma TV tão grande, e por conta disso, um chip gráfico menos potente. Como fica o gameplay nesses dois videogames, quanto muda da experiência e principalmente um comparativo com o PC para a gente ter uma ideia de, se você está na dúvida em qual plataforma você deve jogar, a gente resolve agora. Nós já temos um vídeo do Hellblade no ar e recomendo vocês darem uma olhadinha nele para ter algumas referências para esse vídeo aqui. Mas dá para você acompanhar boa parte das discussões aqui sem ter que recorrer ao vídeo de lá. Agora, se você assistiu o nosso primeiro vídeo e viu como está a versão para PC, a primeira coisa que importa nessa transição para o Xbox é a taxa de quadros. O Hellblade 2, tanto no Series S quanto no Series X, ele está bloqueado a 30 frames. E é bloqueado mesmo. Então, por exemplo, se eu abro aqui. Então, eu tô aqui com a interface do Xbox Series X do game, e se eu venho nas configurações dele e vou em gráficos, né, não tem lá muita coisa na real aqui, tem quase nada. Tem as opções de acessibilidade, legal, para quem não gosta de desfoque de movimento dá para tirar, modo daltônico, e o gama, para deixar claro, para deixar escuro, e é isso aí. Se você tentar mexer em outras coisas, interface vai mudar a língua, entradas vai mexer nas configurações do controle, então sim, você ficou sem uma opção de mexer na qualidade gráfica do game e principalmente, a Ninja Theory não trouxe uma opção para você jogar a 60 frames. Para mim é fácil entender por que essa decisão foi tomada, por dois motivos. O primeiro é porque a vibe cinemática do jogo, esse objetivo deles de transformar isso num filme jogável, 30 quadros remete mais à experiência do cinema, então você pode jogar 60 quadros, vai te remeter uma experiência mais dos próprios videogames. Para tudo que eles estão buscando do ponto de vista artístico aqui, eu entendo a opção por 30 quadros. Muito do que eles fazem aqui é para transformar esse jogo numa espécie de filme jogável. 30 frames é algo que faz sentido dentro desse contexto também. Meu problema é o mesmo com o Ultra Wide no PC, que é você não está escolhendo isso. 30 frames é o que tem. E outro motivo que deve ter impactado nisso é nos nossos testes de performance. A gente viu o quanto é difícil rodar esse game buscando 60 quadros. Teve dificuldade, teve que usar muita escala de resolução em vários hardwares relativamente recentes para conseguir buscar algo acima dos 30, para pegar 45, 50, 60 frames. Então uma RTX 2060, por exemplo, se a gente tivesse mirado só em 30 frames, ela teria encarado Full HD no Ultra, Quad HD no Ultra, sem problemas. A gente precisou começar a ligar a escala de resolução, porque o gamer de PC normalmente está procurando um gameplay mais próximo de 60 quadros. É um dos motivos que a gente escolheu o PC. A gente gosta de taxas de quadros mais altas. Os videogames chegaram nos 120 FPS ontem. Eles estão descobrindo o que há de bom no mundo, mas não é o foco dos videogames e o Hellblade mostra isso novamente. Mas a trava 30 frames não é algo parecido com o que aconteceu naquela discussão do Starfield? Se você viu o nosso vídeo sobre esse tópico, nós explicamos que o motivo pelo qual o Starfield tinha que rodar 30 quadros era a complexidade do mapa. Então o jogo era mapas grandes, muitos personagens, muito NPC, muita inteligência artificial e principalmente muita física para os objetos. Então todos os objetos da mesa ali você podia pegar separadamente, tinha maçã, tinha lixo, tinha pedra. Você pegava muita coisa no jogo, você extraía muitos elementos também ali no ambiente. Então ele tem muita física e muita coisa relacionada à geometria e a objetos menores. Hellblade não tem nada disso. O Hellblade, pelo contrário, ele é um jogo bem linear, bem demarcado os cenários, até para fazer essa linearidade cinematográfica que ele está buscando. Ele está no extremo oposto de Starfield, então ele tem uma carga bem baixa para o processador. Nada impede você de buscar uma taxa de quadros mais alta, bastando que você abra mão de qualidade gráfica. Essa era uma opção que o Starfield estava com dificuldade de entregar para os jogadores, porque a complexidade do jogo, talvez a competência da Bethesda em otimizar tudo isso, fazia com que eles não conseguissem entregar 60 quadros, mas o processador fazer tudo o que ele precisa fazer dentro dos 16 milissegundos para entregar um gameplay a 60 frames. Então são casos diferentes. Eu acho que Hellblade tinha todas as condições de só você abrir mão de um pouco de qualidade gráfica no Series X e com isso você conseguir ter 60 frames. Então eles estão travados por motivos de número 1, essa questão da performance, e número 2, o motivo de serem cinemáticos. Mas ainda assim, eu acho que o Series X deveria ter uma opção de jogar a 60 quadros. Ele tem margem de placa de vídeo para isso, o gráfico dele é potente bastante. Com certeza daria para buscar uma configuração baseada nos testes, né, que eu fiz
com o PC, e a gente já vai fazer os paralelos para vocês verem se não concordam comigo. Eu sei que o hardware que ele tem ali daria para achar uma boa configuração rodando a 60 quadros com uma qualidade gráfica aceitável. Não ia alcançar o nível de qualidade que ele entrega travado a 30, mas eu acho que nem precisaria ir para um nível tão avançado, só que ao contrário, né? Tantos retrocessos gráficos como vai acontecer no Xbox Series S para ele entregar esse game travadinho a 30 quadros. Sobre a estabilidade, a gente jogou, não tem horas o bastante para confirmar isso para vocês. A gente não acumulou horas e cenários o bastante. O que a gente jogou nos dois consoles parece sólido. Não tive nenhum momento perceptível de problema de travamento mais brusco ou frame timing instável. O jogo parece em si tá rodando bem lisinho nos 30 frames nos segmentos que a gente jogou, o que inclui alguns que a gente sabe que no PC pesaram bastante, que fizeram a taxa de quadros dar uma caída. Bom, e como está a qualidade, especialmente, eu acho que vocês querem saber do Xbox Series S, que é o que está lutando com hardwares mais limitado, considerando que a gente viu os hardwares de entrada do PC serem espancados sem dó nem piedade. Eu recomendo, se vocês não querem ver todo o vídeo anterior, veja só o tempo em que a gente mostra para vocês uma 1650 tentando rodar o jogo. E lembrando que a 1650 é uma placa relativamente popular, especialmente a galera de notebooks, tem muito notebook com esse chip gráfico aí. Como o jogo está dimensionado? Nós reclamamos no vídeo focado mais nos componentes de PC, o quanto o gráfico no mínimo estava não tão mínimo quanto a gente gostaria, ele estava bonito demais. O jogo no mínimo no PC ainda entrega gráficos bons demais, eu gostaria que ele reduzisse ainda mais a qualidade gráfica, mas é que o caminho é o reverso. Na verdade, ele foi desenvolvido, claramente pensado no Xbox Series S, por isso que quando ele é dimensionado para o PC fica difícil rodar em hardwares de entrada. O Series S, apesar de ser o mais limitado dessa geração atual, ele ainda é um console de nova geração, tem tecnologias avançadas e também tem um bom nível de performance, especialmente para quem está mirando em Full HD. Então, não é uma surpresa ver que a qualidade mínima do PC, as coisas que nós identificamos que estavam naquele preset, se repetem aqui. O principal deles é a questão da neblina. A neblina está com aquela baixa definição que a gente viu acontecer no PC, então nos dá um indício de que o baixo do PC é a configuração que está sendo usada no Series S. Mas infelizmente isso não é o bastante. E ele também tem que puxar a mão numa coisa que a gente teve que fazer muito ao longo do primeiro vídeo com o game lá com os hardwares de entrada, que é mexer na resolução e principalmente nos upscaling, nas tecnologias de aumento de escala de resolução. Para a gente comentar esse trecho, primeiro eu vou ter que trazer um pouquinho mais sobre uma outra discussão que a gente teve antes. Então, no vídeo anterior eu comentei para vocês, só que eu não mostrei, porque não deu tempo. O vídeo já deu quase meia hora, então muita coisa teve que ficar de fora, porque senão... Imagina se eu tivesse tentado falar dos consoles naquele vídeo também. Naquele vídeo, um trecho eu comento para vocês de que o jogo roda melhor se vocês buscarem 4K usando escalas de resolução do que necessariamente o Full HD nativo. E aqui eu tenho um bom exemplo disso. Esse aqui é o hardware do PC baratinho. Então nós temos uma RX 6600 combinado com um Ryzen 5 5600. E eu rodei em dois modos. Nós temos do lado esquerdo o jogo sendo rodado em 4K e usando o FSR no modo desempenho. Enquanto que do lado direito a gente tem o game rodando em Full HD nativo. O que é muito interessante desse nosso comparativo aqui é que, em teoria, o jogo está sendo renderizado ambos em Full HD. Então, na direita nós temos o Full HD nativo, basicamente ele, né, o FSR está sendo usado para o anti-serrilhado nesse caso, mas o game todo está sendo renderizado em Full HD. E o comparativo da esquerda, apesar de o vídeo final ser em 4K, ele, como está no modo FSR desempenho, quer dizer que o jogo foi renderizado em Full HD e o FSR está ampliando para 4K. Hellblade está passando por uma coisa parecida com o que acontecia no Forza. Esse game, o Forza Horizon 5, ele tinha um problema de quando você jogava em Full HD, o anti-serrilhado ficava ruim. Se você colocasse o game em 4K, mesmo que ficasse abusando de escalas de resolução lá embaixo, ou desligando ferramentas de anti-serrilhado, até pegando mais leve nelas, ainda assim o resultado final era melhor. Hellblade está passando pela mesma questão. Se eu renderizo nativo em Full HD, o resultado é notavelmente inferior ao 4K, usando FSR e puxando do Full HD. Não é perfeito, então, como eu comentei no vídeo, o FSR ainda não faz um trabalho 100%, vê que está cintilando um pouquinho ali o cabelo da personagem. A gente já vai comparar com um PC rodando nativamente em 4K e usando o DLSS, o resultado final é melhor, mas vê como a gente já tem uma vantagem, né, visual mesmo usando o FSR no seu modo desempenho, né, um dos modos mais ineficientes dele quando o assunto é qualidade gráfica. Bom, então por que eu fiz todo esse preâmbulo aí sobre as comparações no PC? É que vai ser relevante para vocês entenderem a comparação que eu vou fazer aqui agora do PC versus, o PC de entrada versus os consoles. Então eu coloquei essa que é o comparativo que eu considerei o melhor, que é o 4K, o PC baratinho rodando em 4K e usando FSR desempenho para buscar uma taxa de quadros acima dos 30 frames, ao lado do que o Series S e o Series X entregam. Então primeiro é visível como o Series X tem que trabalhar com uma resolução sensivelmente mais baixa.
contraste. O resultado é que a imagem da Senua é bem desfocada, ela perde muito detalhe do rosto. Tem uma diferença de iluminação também, tá, pessoal? Mas isso é uma variação do gameplay, tá? O PC tá ali mais numa vibe mais fim de tarde também, tá dando um contraste mais forte do sol, mas essa parte não é o que é relevante para o comparativo. O comparativo olha como a gente consegue ver mais detalhes do rosto da Senua, como bordas estão mais resolvidas, eu consigo enxergar mais da textura da roupa dela, que está praticamente se perdendo no Xbox Series S. Isso é resultado do Series S ter que trabalhar com uma resolução muito menor. Ele está trazendo para o 4K, então, porque a gente está ligando numa placa de captura 4K, então ele está ampliando desde a resolução que ele trabalha até a resolução final 4K, e dá para ver que ele trabalha com uma resolução bastante baixa. Por um lado, isso ajuda a reduzir um pouquinho a cintilação, né? Ver que o cabelo da personagem, aquela mechinha, aquela mecha ali próximo da orelha, ela pisca bastante no PC, enquanto que no Series S ela não cintila tanto assim, só que em contrapartida o Series S perdeu tudo, né? Ele perdeu a cintilação, mas também perdeu a definição de quase qualquer detalhe da cena. O resultado final é realmente bem abaixo do que eu gostaria. Agora, quando a gente adiciona o Series X nesse comparativo, nós temos a visível diferença da performance adicional do gráfico que está presente nesse videogame. Então a resolução sobe sensivelmente e agora nós temos uma apresentação superior no console do que o nosso PC de entrada, o PC baratinho, rodando esse game. O orçamento dos dois não é tão diferente. Então, na prática, nós temos aqui, em termos de custo-benefício, o Series X leva vantagem. Lembrando que o PC baratinho, só a placa de vídeo já vai custar uns R$1.200, R$1.300. Potencialmente não vai ficar muito mais barato que no Xbox Series X. E nós temos aí, graficamente, um resultado interessante. Uma vantagem aí para o Series X nesse comparativo direto, se a gente for pensar qualidade versus preço. O Series X está entregando mais qualidade por real gasto. E a definição sobe bastante. Vê que, como um todo, a cena fica bem mais interessante. O serrilhado não ficou acentuado, o PC tá com o FSR está dando um serrilhado muito acentuado ali, que no Series X não está acontecendo tanto. Mas, já que estamos indo para o console versão entusiasta, vamos também para o nosso PC versão entusiasta. Então atropelamos esse comparativo colocando um PC em 4K, renderizando nativamente em 4K e aplicando o Deep Learning Super Sampling da NVIDIA, o DLAA, para fazer o anti-serrilhado. Ou seja, nós estamos renderizando em 4K e não estamos usando o DLSS para ampliar a imagem, estamos usando ele só para melhorar o anti-serrilhamento da imagem. E aí nós temos um passo adiante em relação ao que o Series X entrega. O DLAA realmente entrega um grau de definição da imagem perceptivelmente mais alto. Então o gráfico final fica interessante. Também tem a diferença também da taxa de quadros, né? Que o PC está rodando esse trecho a uns 90 quadros mais ou menos, versus os 30 que o Series X está rodando. Mas também é bom lembrar que esse PC, a placa de vídeo, só a 4090 paga uns 4 Xbox Series X ou paga um Xbox Series X e uma assinatura do Game Pass que você vai poder jogar Hellblade 3, provavelmente. Então temos uma diferença brutal de preço entre essas duas plataformas, mas também dá para ver o que você pode ganhar no PC em termos de gráficos e, é claro, como a gente já comentou, a liberdade da taxa de quadros mais alta. E algo que me incomodou bastante nesse comparativo, então, além da redução na definição da imagem, outro trecho que é interessante a gente dar uma olhada é a questão das sombras. As sombras têm alguns impactos bem pesados em diferentes consoles, então o Series S esmigalhou alguns efeitos de luz. Então pode ver que o negócio está fritando. Dá pra ver as pontinhas ali? E realmente deu ruim nas bordas das sombras dessa cena. Se a gente sobe agora para o que nós temos no nosso PC configurado com FSR em modo desempenho, dá para perceber que esse é um problema gráfico que acontece em várias configurações do jogo. O PC também está entregando isso em qualidade baixa, está dando essa fritadinha nas bordas aí, essa radiação rolando aí, fazendo tudo ficar meio pontilhado. O Xbox Series X reduz o problema, então à medida que a gente vai subindo a resolução, a gente vai reduzindo esse problema, passa a entregar aí um resultado mais consistente, mais coerente. E por fim, o PC nos mostra que mesmo colocando uma 4090, aquelas bordas realmente vão ser aquele granuladinho mesmo, mas obviamente uma 4090 colocando no Ultra e a configuração DLA, eu paro de me importar com aquele defeito. Eu provavelmente só estou mencionando essa sombra porque eu vi ela no Series S e aí ela me chamou a atenção. Nos dois, no PC baratinho e no Xbox Series X, eu teria reparado nesse granulado, mas acho que talvez não era um defeito gráfico que me chamaria tanta atenção. No console tá um pouquinho, no Series S realmente tá complicado. Bom, galera, então algumas impressões rodando os consoles como um todo. Primeiro, então eu lamento focar somente em 30 FPS. Eu acho que podiam dar a opção de mais frames pra galera que vai jogar no Series X. Entendo a proposta cinematográfica, mas às vezes eu quero jogar como eu quero jogar. E
No PC a gente até consegue isso, infelizmente os consoles eles limitaram a 30. Série S eu sei que não ia ter performance para entregar 60 quadros, sem fazer aquilo que vocês viram a gente fazer com a 1650. Então acho que ninguém quer isso, não vamos fazer. Agora o Série X tem margem sim, acredito que poderia ser configurado de uma forma que atingisse próximo de 60 quadros, ou rodasse acima dos 45, 50 e poderia usar uma resolução dinâmica, uma taxa de atualização dinâmica do display, que é uma tecnologia que está disponível nesse console, para ir variando um pouquinho a atualização do seu monitor, da sua TV, para fechar com a taxa de quadros que ele está conseguindo entregar. Assim como aconteceu nos PCs, os consoles estão forçando o ultra-wide para esse game, a proporção 21:9. Ou seja, as barras estão aqui. Outro motivo para quem reparou que a gente fez os dois vídeos do Hellblade estão numa proporção diferente, que a gente aproveitou que se o jogo é no formato 20:9, vamos fazer o vídeo no formato 21:9. Além de ser maneiro em smartphones, vocês já devem ter reparado, e também é bem maneiro nas telas ultra-wide que alguns de vocês têm, é também como o jogo ia encaixar melhor no display. Se você tem a tela do formato, ia ficar certinho. O problema é que o jogo força vocês, assim como nós estamos forçando, vocês vão ter que ver em 21:9 esse vídeo, força consumir nesse formato, e não acho que foi uma decisão legal. Eu acho que quem quisesse jogar em 16:9, devia ter uma opção lá dentro no menu para você trocar para 16:9, se você quer jogar, para jogar da forma como você quiser. Então, outra coisinha que escapou aí da Ninja Theory, apesar de que umas barrinhas pretas são os pixels a menos para renderizar. É uns FPS economizado, hein? Tô achando que isso aí foi uma jogada Big Brain. E da mesma forma como a gente elogiou os gráficos desse game lá no PC, nos consoles não está diferente. Então, acho que especialmente o Série X entrega um resultado muito bonito. O jogo está entre os mais bonitos que a gente jogou recentemente e está em uma ótima forma no Xbox Série X. E o Xbox Series S entrega o que ele pode. É a proposta dele. Ele é um console mais barato, você perde um pouco de potência na parte dos gráficos e especialmente se sua tela não for muito grande, você não vai sentir tanto esses problemas de resolução. Que a gente testa tudo aqui em displays grandes, 4K, e aí acaba ficando mais evidentes os problemas. Uma tela menor você pode sentir menos o impacto dessa experiência, ou foi o que a sua carteira alcançou, então você consegue jogar graças a essa opção mais baratinha. Mas os gráficos realmente estão em excelente forma nos dois consoles, entregam uma das melhores experiências visuais que tem disponível e o jogo é muito imersivo. Ele não é tão jogo, ele é bastante limitado na forma como ele é construído, lembra um pouco, o primeiro também tinha isso, você tem os caminhos bem delimitados, você não tem liberdade para fazer muita coisa, os combates também são um pouquinho mais sequências de botões, você não tem toda uma liberdade de exploração, mas esse é o formato do Hellblade, é a proposta dele. Então às vezes eu vejo essa comparação com jogos de mundo aberto ou outros gêneros, não faz muito sentido. Ele se propõe a ser uma experiência cinemática jogável e isso ele faz bem. Especificamente, se você for exatamente no único caminho que tem disponível e usar os comandos que é para você usar, a sua experiência vai indo bem adiante e realmente uma experiência muito imersiva. Então, de parabéns. A Ninja Theory, pela parte realmente gráfica, tem realmente alguns dos melhores visuais que a gente testou nos últimos tempos. Bom, galera, para mais testes, vocês têm um vídeo olhando a fundo a performance dele no PC. Então, se vocês estão curiosos para como tá a experiência em jogar em diferentes hardwares nos computadores, a gente tem todos os nossos testes por lá. E para mais testes com games, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente roda o mesmo trecho umas 78 vezes para ver 20 placas diferentes, 2 consoles diferentes, alguns processadores e outras coisas mais. E até a próxima. Tchau, tchau!